Olá amigos, começando mais um Guru dos Carros Responde. Para quem não me conhece, eu sou César Tiso, idealizador aí do personagem Guru dos Carros. Sou também um jornalista automotivo com mais de 10 anos de experiência no setor e coloco à sua disposição aí os meus conhecimentos para que juntos a gente também use aqui esse espaço como um fórum aí de debates, para que a gente chegue às melhores conclusões, para que você destine o seu dinheiro no mercado de automóveis novos, usados, seminovos, enfim, que você faça uma escolha aí a melhor possível pelo seu dinheiro. Bom, eu gostaria de começar o vídeo de hoje com uma dúvida bem interessante enviada pelo Luiz. Eu acho que essa dúvida também deve afetar muita gente. Eu recebi muitos questionamentos parecidos, por isso achei interessante trazer aqui para o nosso vídeo. Bom, Luiz, ele me coloca a seguinte questão. Ele é um cliente PCD, então vai realizar a compra com isenção. Está em dúvida entre o Toyota Yaris Hatch ou o Citroën C4 Cactus. Bom, o Luiz, assim como muita gente, está em dúvida entre dois produtos bem recentes no mercado. Eu respondi de uma forma bem objetiva para o Luiz. Eu acho que é mais interessante ele optar para o Toyota Yaris, no caso dessa dúvida aqui. Por quê? A resposta é bem complexa, exige aí uma análise de várias questões envolvendo a compra de um automóvel hoje em dia, em especial para o público PCD. Bom, por que eu recomendei o Yaris Hatchback? Em primeiro lugar, o Toyota Yaris, como ele está em um segmento, a gente pode dizer assim, inferior em relação ao C4 Cactus, ele tem mais opções que atendem o limite de R$70 mil. Então, no caso do Yaris, você encontra as versões XL e a XL Plus Tech, as duas com câmbio automático, aí abaixo de R$70 mil. Qual é a vantagem que aí no caso Luiz, ou você que tem uma dúvida parecida, tem nesse caso? Essas versões, elas são destinadas também ao público em geral. Então essas versões figuram aí nas tabelas de usados, que servem como referência do mercado. É um carro que aí vai ter uma procura também maior por essas configurações. Já no C4 Cactus, a versão para o público PCD é a Full Business. É uma versão destinada só a esse tipo de a compra com isenção, né, a venda direta. Então, você pode encontrar, por exemplo, essa versão pode não figurar em algumas tabelas. É uma versão que o público aí pode não procurar diretamente. Então, você tem algumas questões envolvendo essa diferenciação entre as versões no mercado. Então, na hora que você for revender o carro, se o Luiz ou você que está assistindo esse vídeo aí optar pelo Toyota Yaris, você teria essas duas configurações aí voltadas ao público em geral. Então, considerando também o desconto que você tem na compra PCD, é bem possível que mais para frente você acabe equilibrando aí o capital que você gastou aí na compra do carro, ou você tem até um pequeno retorno aí na hora de revender o carro, né? Claro que hoje a gente tem a nova regra que é necessário ficar 4 anos com o carro, então é difícil aí você fazer dinheiro, né, entre aspas, com o carro adquirido na modalidade PCD, mas enfim, a tendência é que você consiga preservar um pouco o capital que você destinou ao veículo aí optando pelo Yaris. Bom, o Toyota Yaris também ele tem um projeto recente, um projeto interessante. Eu acho que em relação ao C4 Cactus, tudo bem que ele está em um segmento mais disputado, um pouquinho mais nobre, a gente pode dizer assim, do mercado, mas mesmo você optando pelo Yaris Hatch, você não vai perder tanto assim em termos de espaço interno e em porta-malas. O C4 Cactus tem um porta-malas para 320 litros, o porta-malas do Yaris Hatch acomoda aí 310 litros de bagagem, então você tem praticamente a mesma capacidade, aí um empate técnico, né, a gente pode dizer assim. Você tem cabines aí equivalentes, com a vantagem, por exemplo, se você optar pelo Yaris XL Plus Tech, você tem até um pequeno ganho em termos de equipamentos. Você tem aí no hatch da Toyota chave presencial, por exemplo, retrovisor interno eletrocrômico, enfim, pequenos diferenciais aí que colaboram de certa forma para o conforto a bordo, né? Então eu acho que
se a gente mesclar, colocar na balança todos esses atributos aí, então seja na hora da revenda do carro, equipamentos, aquisição, eu acho que a tendência é que o Toyota Yaris Hatchback entregue mais na compra com isenção em relação ao Citroën C4 Cactus, então aí na versão Full Business, né? Eu acho que o Luiz, você que está com uma dúvida parecida, eu acho que realiza uma compra mais interessante, mais vantajosa ao optar pelo hatchback premium aí da Toyota. O Yaris também, no C4 Cactus você tem um motor 1.6 aspirado na versão Full Business, no Yaris você tem um motor 1.3 16 válvulas nas versões XL e XL Plus Tech, mas o conjunto mecânico do Yaris tem aí o câmbio automático CVT, então com isso ele é um carro bem econômico, tem um desempenho aí que não surpreende, mas é coerente com a proposta do Yaris, que não é um carro esportivo, está longe disso, mas é um carro bem econômico, um conjunto mecânico robusto, um rodar confortável, é um carro bem interessante aí. E eu acho que também, voltando aí, né, retomando, pensando no futuro, na hora da revenda, os carros da Toyota costumam ter uma boa liquidez, tem uma alta procura aí no mercado também, então você teria uma desvalorização um pouco menor e uma facilidade na hora de passar esse carro para frente, né? Então eu acho que, respondendo aí para o Luiz, para você também que tem um questionamento parecido, eu acho que na compra com isenção entre o Toyota Yaris e o Citroën C4 Cactus, eu acho que vale mais a pena aí optar pelo hatch da Toyota. Bom, partindo para a segunda questão de hoje, ela foi enviada pela Dirce. Ela pediu para mim na verdade ela nem pediu assim que eu batesse o martelo entre um dos dois SUVs, mas ela pediu para que eu emitisse a minha opinião sobre o Hyundai Creta e o Honda HR-V. O que eu acho aí desses dois modelos, qual que eu acho que é uma compra aí mais interessante, pontos positivos e negativos de cada um deles. Bom, eu respondi para a Dirce que é o seguinte: hoje, falando de Hyundai Creta e Honda HR-V, você está falando de dois SUVs compactos com uma ótima aceitação no mercado e não é à toa, né? No Honda HR-V a gente tem uma cabine, o HR-V, lembrando que ele compartilha o projeto e a arquitetura com o Honda Fit e o Honda City. Então você tem uma cabine bem espaçosa, é muito interessante aquela questão dos bancos modulares, então você tem uma cabine muito versátil também, é fácil rebater os bancos, o banco traseiro, no caso, você consegue acomodar objetos aí, desde mais volumosos ou alguns com tamanho aí maior no comprimento, enfim, fica bem fácil o seu dia a dia aí com o Honda HR-V. Já o Hyundai Creta traz aí consigo toda essa questão, por exemplo, a garantia de 5 anos que a Hyundai oferece, um rodar tipicamente aí sul-coreano, japonês também, aquele rodar sólido, confortável, estável. É um modelo que a Hyundai é uma marca muito bem posicionada aqui no Brasil e o Creta se beneficia disso, né? Bom, a Dirce, se ela ficou em dúvida entre esses dois modelos, eu acho que hoje em dia ainda vale um pouco mais a pena optar pelo Honda HR-V. Eu acho que o Creta ele é um bom carro, mas eu acho que, na minha opinião, pelo menos, não sei se você concorda comigo, deixe sua opinião aí nos comentários, mas eu acho que o Creta ele fica devendo principalmente na questão do motor. A gente tem um motor 1.6 16 válvulas, na minha opinião não cai bem para o Creta, ele fica devendo em desempenho e o consumo acaba sendo o mesmo que na versão 2.0, né? Então você não tem nenhum ganho em consumo, no caso um consumo menor. Já no 2.0 você tem um desempenho um pouco melhor, mas ele fica devendo um pouquinho em termos de consumo, né? Em termos de eficiência. Mesmo com start-stop, você tem carros aí, SUVs mais modernos, pensando aí já na chegada do próprio C4 Cactus com motorização 1.6 turbo. No começo de 2019 a gente vai ter o Volkswagen T-Cross, chegando com as opções 1.0, 1.4 turbo, então que prometem conjuntos mecânicos bem eficientes. E olhando por esse aspecto, o motor 1.8 16 válvulas com câmbio automático no Honda HR-V traz um conjunto aí bem equilibrado do ponto de vista de desempenho e economia de combustível.
Então, você colocando tudo isso aí, né, analisando esse conjunto do HR-V com um conjunto mecânico mais interessante, uma cabine espaçosa, versátil, os dois também, o Honda HR-V e o Hyundai Creta, tem porta-malas bem parecidos, né, na capacidade aí, em torno de 430 litros. A gente pode dizer que tanto a Hyundai quanto a Honda acertaram muito bem no tamanho, né, do HR-V e do Creta. São carros que atendem bem uma família, seja pensando no espaço interno da cabine ou do porta-malas. Então são carros bem interessantes. Não é à toa que vendem tanto, né? São modelos muito procurados aqui. Mas eu ainda acho que entre os dois, eu acho que o Honda HR-V é uma escolha aí mais interessante. Se você está falando aí na faixa de 100 mil reais, você tem o Creta Prestige e o Honda HR-V XL com pacote de equipamentos equivalente, a gente pode dizer assim. Tem alguns equipamentos que um sobressai ao outro, mas são pequenas coisas. Os dois aí no conjunto geral, a gente pode dizer assim, né, oferecem os equipamentos mais desejados nessa categoria. Então, revestimento interno de couro, por exemplo, central multimídia, os controles de tração e estabilidade, você vai encontrar nos dois modelos, aí nas suas versões, na casa de 100 mil reais. Mas, como eu já disse, eu acho que entre os dois, eu acho que hoje ainda o Honda HR-V entrega, principalmente pela mecânica, ele acho que é um carro que desponta aí com uma compra mais interessante em relação ao Hyundai Creta. Bom, a gente encerra o vídeo de hoje com a terceira pergunta. Também tem a ver, está aí no mundo dos SUVs compactos, nessa categoria que domina aí, que mais cresce no mercado hoje em dia, cresce em procura, né, em demanda por parte do público. No caso, a pergunta da Ana, ela pediu para que eu apontasse qual é a melhor escolha, na minha opinião pelo menos, entre o Jeep Renegade Limited e o Nissan Kicks SL. Então a gente está falando aí de dois modelos também que quase encostam aí nos 100 mil reais. Bom, a minha resposta para a Ana, eu acho que dentre esses dois modelos, eu acho que é mais interessante a escolha para o Nissan Kicks na sua versão topo de linha SL. Eu acho que muito do que eu já disse na resposta anterior, analisando o Creta e o HR-V, a gente pode aproveitar para essa terceira pergunta, analisando Jeep Renegade Limited e Nissan Kicks SL. Por que eu recomendo para a Ana, para você que tem uma dúvida parecida, optar pelo Nissan Kicks? Porque eu acho que novamente pesa aí o conjunto mecânico. Eu acho que o Nissan Kicks, claro que ele não tem um desempenho aí fenomenal, fora da escala, claro que não, mas o motor 1.6 e 6 válvulas aí de 114 cavalos com o câmbio automático CVT é muito interessante pensando na eficiência. Você não tem um carro com um desempenho assim fenomenal, então eu acho que assim, se você procura um carro que entregue um comportamento dinâmico aí muito acima da média, eu acho que nem vale a pena você olhar para o Kicks. Aí eu acho que é melhor você considerar a compra de um C4 Cactus na versão Shine, então com motor 1.6 THP, ou aguardar o Volkswagen T-Cross 1.4 Turbo, porque o ponto forte do Kicks é a eficiência. O projeto do Kicks, seja falando da estrutura, da carroceria e a motorização, ele foi pensado para ser um carro eficiente. Então, nesse aspecto, a gente tem médias de consumo excelentes no SUV compacto aí da Nissan. Andando com ele com gasolina, isso já ocorreu comigo. Não é difícil você chegar em médias de 16 km por litro, por exemplo, superar até esse número, beirando os 20 km por litro. Não é difícil você alcançar essas parciais aí com Kicks, porque em contrapartida, o Jeep Renegade, principalmente nas opções Flex, o motor 1.8 com o câmbio automático de 6 marchas, na minha opinião, ele deixa muito a desejar. A Jeep já realizou algumas melhorias, né? Trouxe aí o start-stop para o modelo, mas ele ainda deve em desempenho e o consumo de combustível é alto. Então, eu acho que, claro que a gente sabe que a FCA já trabalha em novos motores, então 1.3 Turbo, por exemplo, que vão chegar na gama mais ou menos aí no começo da próxima década. Aí sim, eu acho que essas opções Flex
seja do Renegade, como do Compass e demais modelos aí da gama FCA, como os Fiat Cronos e Argo, por exemplo, aí sim eles terão um apelo bem mais interessante, substituindo o motor 1.8 Flex por esses novos propulsores aí como 1.3 Turbo Flex, por exemplo. Então eu acho que no momento, pensando principalmente na questão de propulsão, eu acho que o Nissan Kicks SL é uma compra mais interessante, foi a minha recomendação aí para a Ana. Novamente, né, convido você aí a participar da nossa discussão aqui do vídeo, deixe a sua opinião nos comentários aí logo abaixo e a gente vai debatendo aí sobre a escolha dos carros novos, seminovos, enfim, que a gente encontra no mercado hoje em dia. Bom, amigos, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado a esclarecer aí algumas dúvidas. Convido você novamente a acessar lá o www.gurudoscarros.com.br. Indo ali no campo de busca, você pode colocar o modelo aí que você tem alguma pergunta, você encontra ali outras questões que foram abordadas e também pode mandar sua dúvida aqui para o nosso formulário. Eu recebo muitas questões, infelizmente não dá tempo de responder a todas, mas eu procuro separar aí por temas, os assuntos mais comentados eu procuro abordar lá no site e aqui em nosso canal no YouTube. É isso aí, pessoal. Agradeço muito pela atenção de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.